De volta, gente, para mais uma aula, né? E hoje vamos falar de radioatividade, tá? Conteúdo interessantíssimo, com muitos aspectos curiosos aí e muita história, tá? Mas antes de falar de radioatividade, né, vamos fazer uma revisãozinha sobre alguns conceitos que nós já aprendemos. Primeira coisa, sobre o átomo. Gente, o átomo ele é dividido em duas regiões. Um miolinho, que a gente vai chamar de núcleo, né? Dentro desse miolinho, a gente tem os prótons, que é a carga positiva, prótons e nêutrons, que não tem carga, tá? Então, no núcleo, a gente tem prótons e nêutrons. E ao redor desse miolinho, a gente tem uma região que a gente vai chamar de eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber do átomo é isso. Ele é dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera, e o que tem dentro de cada uma dessas regiões, tá? Segunda coisa que eu quero que você saiba, que lembre, né? Que o núcleo, ele tem um número, o átomo tem um número de massa, tem um número atômico e tem um número de massa, tá? O que é o número atômico? Deixa eu pegar uma cor aqui. Azul mesmo. O número atômico, gente, representa o número de prótons. Número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Só que esse número atômico e esse número de prótons, ele é tão importante que, inclusive, que ele tem até o número, ele representa o número do átomo, tá? O número atômico é, é muito importante. E é ele que caracteriza o átomo, tá? Então, é através do número atômico que eu defino se o átomo é hidrogênio, se é oxigênio, se é lítio, se é qualquer átomo aí. Tá? Por exemplo, qualquer elemento que eu pego na natureza que tem um próton, ou seja, tem número atômico 1, é hidrogênio. Qualquer elemento que eu pego na natureza que tem número atômico 2 ou 2 prótons é o hélio, né? E assim sucessivamente. Então, na tabela periódica, vocês vão encontrar todos os átomos com todos os números atômicos conhecidos, tá? E agora o número de massa. O que é o número de massas? É o número de partículas no núcleo. Lembra que no núcleo tem prótons e tem nêutrons? Então, o número de massa é nada mais, nada menos do que o somatório de prótons e nêutrons. Beleza? Então, é só somar o número, a quantidade de partículas lá no núcleo do átomo. O que mais que eu tenho que saber sobre o átomo? Gente, a representação. A gente vai usar muito da agora para frente, tá? Representação de um átomo. Pessoal, representação sempre vai ser assim. Eu vou colocar o símbolo do elemento, aqui eu coloquei X, né? Mas cada elemento tem um símbolo, que é uma letra maiúscula, uma letra maiúscula e uma minúscula. E dois números, um acima e um abaixo, tá? O número que vem acima é o número de massa e o número que vem embaixo é o número atômico ou o número de prótons, que é a mesma coisa, tá? Então, aqui embaixo eu coloquei um exemplo aqui, o urânio, né? Qual que é o símbolo do urânio? O maiúsculo. E aí em cima tem o número de massa, 235, e o número atômico do urânio é 92. Pronto, tá? Agora, outras formas da gente representar. Gente, a massa, ela pode vir em cima ou à esquerda ou à direita, tanto faz, tá? Então, aqui é a mesma representação. E tem casos que a gente omite o número atômico e coloca só o símbolo, né, e o número de massa à frente. Vocês já ouviram falar, né, acidente em Goiânia com o Césio 137. Césio 137, olha o símbolo do Césio e 137 aí na frente, né? O que significa o símbolo e o número na frente, né? Esse número na frente sempre vai ser o número de massa, né? Quando eles falassem, olha, urânio 235 é a massa do urânio, tá bom? Carbono 14. Então tem hora que ele omite o número atômico, porque tá tudo na tabela periódica, é só lá e olhar, né? Se eu quero saber o número atômico do urânio, vou lá na tabela periódica e olho, né? E a gente vai chegar na conclusão que é 92. Então tem hora que ele omite o número atômico. Beleza? Então, cuidado aí com essas questões de apresentação. Outras coisas que a gente tem que saber. Relações entre átomos, né? Tem átomos que têm o mesmo número de prótons, de massa, de nêutrons, aí de acordo com a relação a gente classifica. Por exemplo, o que significa átomos isótopos? Iso significa igual. São átomos que têm o igual número de prótons, ou seja, tem o mesmo número de prótons. Lembrando que o número de prótons a gente representa embaixo. Próton representa o número atômico. Então, são átomos que têm a mesma quantidade de baixo. Esses dois elementos aqui, ó, são isótopos, tá? Porque tem o mesmo número de baixo.
tá? Isóbaro, gente, tem igual, o A representa pra gente o número de massa, tá? E o número de massa, gente, é o número de cima. Então, observa que o de cima aqui, ó, e o de cá são iguais, ou seja, os dois são isóbaros, tá? Isótonos, gente, são átomos que têm o mesmo número de nêutrons, né? Lembrando que o número de cima é a massa, o de baixo é o número de prótons ou o número atômico, tanto faz. Aqui é massa e aqui prótons. Se eu quero saber nêutrons, gente, a massa não é obtida somando prótons mais nêutrons. Que número que eu somo com 12 para dar 24? 12, né? 12 mais 12, 24. Ou simplesmente subtrai, né? 24 menos 12. Então, para me achar o número de nêutrons, eu tenho que fazer uma subtração aí. Eu não vejo direto. Mas observa que o número de nêutrons, né? Aqui e aqui é igual, ou seja, são átomos que têm o mesmo número de nêutrons, ou seja, são átomos isótonos, tá bom? Então, revisamos aí alguns conceitos, né, que a gente vai precisar para nossa aula de hoje. E aí agora vamos compreender os fenômenos radioativos. Só que antes disso, eu quero que você saiba o seguinte: fenômenos radioativos são fenômenos relacionados ao núcleo do átomo, tá? Antes a gente pensava nas reações como perca e ganho de elétrons, a gente só mexia na eletrosfera. Agora, radioatividade, a gente vai olhar exclusivamente para o núcleo, ou seja, fenômenos radioativos são fenômenos nucleares, tá? Então, destacando o núcleo, eu vou arrastar esse núcleo para cá, tá? E vou até escrever aqui, ó, radioatividade são fenômenos nucleares. Fenômenos nucleares, ou seja, reações que acontecem no núcleo. Guarda essa informação aí, tá? Então, o que é radioatividade, gente? É a emissão espontânea de partículas ou radiações de núcleos instáveis, olha só, emissão de núcleos instáveis para adquirir estabilidade, tá? Então, imagine que eu tenho um núcleo aí, ele está cheio de energia, tá cheio de energia. E aí, para ele diminuir essa energia, o que ele faz? Emite partículas ou radiações e vai para uma condição de menor energia, ou seja, ele fica estável, tá? Então, o núcleo do átomo está cheio de energia e aí ele emite energia, né? Que são as partículas ou radiações e fica mais estável. Então, o conceito, né? Esse é o conceito de radioatividade. São reações, fenômenos que acontecem no núcleo, a partir da emissão de partículas aí, tá? E aí você se pergunta, Joyce, mas o que esse núcleo emite? Que partículas ou radiação são essas? Rutherford fez essa pergunta, né? E aí ele foi para o laboratório fazer experiências e ver que partículas são essas, tá? E com essa experiência, ele colocou aí algumas características para as partículas, tá? Primeira coisa, eu quero que vocês entendam o experimento de Rutherford. Eu tenho um material radioativo que emite radiação para todas as direções, né? E eu coloquei ele dentro de uma caixa de chumbo, tá? E fiz um buraquinho para que a radiação seja direcionada para essa direção aqui, ó, para essa direção horizontal aqui. Tá? Então eu fiz um buraquinho para que a radiação só consiga sair por esse caminho aí. Na frente, pessoal, eu coloquei aqui placas carregadas eletricamente, positivamente e negativamente. Então eu tenho placas carregadas e mais à frente eu tenho a tela fluorescente, né? Aonde a radiação bater aí nessa tela, a gente vai ver uma marcação, um brilho, né? E aí vamos lá, né? O que o Rutherford fez? Quando ele fez essa experiência, ele observou que na tela fluorescente aqui vai aparecer algumas marcações. Observa aí as marcações. Eu destaquei aqui de vermelho, de azul e amarelo. Opa, e aí o Rutherford falou o seguinte, ó, se tem marcações em distintos pontos da tela, então significa que eu tenho partículas saindo lá do meu material radioativo e chegando nesses pontos. E aí, outra coisa, se tem marcações de distintos pontos, significa que essas partículas que estão saindo também são diferentes. Eu tenho distintas partículas saindo lá do meu material radioativo. E aí, primeira conclusão que ele tem sobre essas partículas. Essa partícula que seguiu essa trajetória vermelha, ela é positiva, tá?
Joyce, como é que você sabe que é positivo? Gente, a placa aqui não está carregada com carga negativa. Se a placa está com carga negativa, o negativo atrai o positivo. Por isso que teve um desvio aí para cima. Então, essa partícula que veio aqui para cima é positiva, tá? Essa partícula é positiva, beleza. Essa que seguiu essa trajetória de azul, ela não tem carga, ela não é nem positiva e nem negativa, ela é neutra, tá? Vou colocar zero aqui, nem positiva nem negativa. Agora, essa de amarelo, presta atenção que ela vai ser atraída por uma placa positiva. Significa que ela é negativa, porque o positivo atrai o negativo, tá? Tem carga negativa. Essas emissões, né? Rutherford deu nome para elas, tá? Essa primeira aí ele chamou de partícula alfa. Olha o símbolo aí, alfa. Vou colocar aqui, alfa. Essa aqui ele chamou ela de gama. E essa aqui a gente vai chamar ela de beta. Emissão beta negativa, tá? O que mais que Rutherford observou sobre esse experimento aí? Gente, outra coisa que ele observou, olha só, onde vai o desvio que eu tenho da partícula alfa e o desvio, nossa, ficou torto aqui. E o desvio da partícula beta é um pouquinho maior. Como a partícula alfa ela não consegue fazer um desvio maior, o desvio dela é menor, né? Ela não consegue, perdão, a curva aqui, ó, ela vai fazer uma curva, só que é uma curva mais aberta, tá? Significa o quê, gente? Que ela tem uma massa, a partícula alfa, ela tem uma massa maior que a massa da partícula beta. Tá? A partícula beta consegue fazer um desvio um pouquinho maior. Tá? Então, ela tem uma menor massa. E daí, Joyce? Gente, e aí o Rutherford conseguiu marcar essas características. A gente não vai entrar nesses métodos das contas, mas olha só. O que eu tenho que saber sobre essas partículas alfa, beta e gama? Gente, eu coloquei inicialmente, mas vou retornar aqui. O número que vem... Primeiro, o que vem à frente aqui é o símbolo, então eu tenho o símbolo da partícula alfa, o símbolo da partícula beta e o símbolo da radiação gama, tá? Agora o número que vem em cima é o número de massa e o número que vem embaixo é a carga. Então a partícula alfa ela tem massa 4 e carga mais 2, tá? Partícula beta tem massa 0 e carga menos 1. A partícula gama, radiação gama tem massa, não tem massa e não tem carga. Agora uma questão aqui para vocês não confundirem, embora eu esteja falando errado faz horas, olha só, alfa e beta a gente vai chamar de partículas. Por quê? Tem uma certa massa, né? Aqui tem um elétron, a massa, embora a massa praticamente seja zero, mas ela tem uma certa massa, sim, tá? Então essas aqui eu vou chamar de partículas. Agora, essa emissão de K, gama, eu vou até mudar de cor aqui, e eu não vou chamar de partícula. Gama, eu vou chamar de onda, tá? Gama não é uma partícula, é uma onda eletromagnética. Cuidado com os conceitos aí, tá? Um pouquinho diferente. Então, alfa e beta são partículas e gama é uma onda eletromagnética. O que mais que eu tenho que saber sobre essas três partículas aí que são ou irradiação eletromagnética, né? O que é mais importante? Gente, a partícula alfa, ela é igualzinho ao núcleo do hélio. O átomo de hélio, ele é pequenininho, tem uma camada e tem um núcleo. Observa o miolinho do hélio, ele é igualzinho à partícula de alfa, tá? Então, às vezes aparecem essas questões aí de comparar. Então, a partícula alfa é igual ao núcleo, não é igual ao hélio, é igual ao núcleo, tá? Outra coisa, partícula beta é igual a um elétron, tá? A alfa é igual ao núcleo do hélio e beta é igual a um elétron.
Joyce, beta é igual? É, gente, é igual. Mas por que não dá o mesmo nome? Gente, porque vem de lugares diferentes, tá? Pensa duas pessoas que são iguaizinhas, mas uma nasceu na Bahia e a outra nasceu em Goiás. O que nasceu na Bahia é baiano, o que nasceu em Goiás é goiano, tá? É. E aí, olha só, embora sejam iguais, a partícula beta ela vem do núcleo. Lembra que são reações nucleares? E o elétron é aquele que vive na eletrosfera, né? Que fica lá na eletrosfera. Então, como elas vêm de lugares diferentes, elas têm nomes diferentes, tá? Mas são iguais. Então, existe elétron saindo do núcleo? Mas esses elétrons a gente vai chamar de partícula beta, ok? Bom, gente, o que mais que eu tenho que saber sobre as partículas alfa, beta e gama? A partícula alfa, gente, primeira coisa que você tem que saber é os números referentes a ela, né? O símbolo e números. Alfa, gente, tem esse símbolo aqui, massa 4 e carga mais 2. Guarda essa informação aí. Beta, gente, tem esse símbolo aqui, massa 0 e carga menos 1. Beleza? E gama tem esse símbolo aqui e não tem massa e nem carga. Guarda essa informação aí. Agora, a segunda característica é alfa, gente, como é uma partícula que tem massa maior, que é mais gordinha, né? Ela é mais lenta quando eu comparo com as três aí, tá? A velocidade dela é um pouquinho menor. A beta, gente, observa que ela não tem massa, o número de cima aí é 0. Mas mesmo assim, a velocidade dela é um pouquinho reduzida em relação à gama, porque ela tem carga. Agora, a partícula gama que não tem massa, não tem carga, a velocidade dela é altíssima. Altíssima quanto? Gente, olha só. A velocidade da partícula alfa é 5% da velocidade da luz. Chega até 5%. A beta chega até uns 95% da velocidade da luz. E a partícula gama, a onda gama, né? A radiação gama tem a velocidade igualzinha à velocidade da luz. Ou seja, ela chega aí até uns 300 mil quilômetros por segundo, tá? E embora a gente fale que a partícula alfa é lenta, mesmo assim ela é rápida, né? Ela é mais lenta quando comparada com a beta e com a gama, tá? Outra coisa que a gente tem que saber, poder de ionização. Tá vendo a partícula alfa aqui? Olha a carga dela, ó. Mais 2, a beta menos 1 e a gama 0. Olha só, quando essa partícula passa por um meio, né, pelo ar, pela água, não sei, quando essas partículas passam por um meio, vamos pensar a partícula alfa aqui, essa carga 2+, ela sai retirando elétrons do meio aí, ó, e deixando o meio altamente cheio de íons, ou seja, de cargas positivas ou de carga negativa, mas a partícula alfa mais positiva mesmo, ela deixa o meio ionizado, tá? Então a partícula alfa, como ela tem uma carga alta, mais 2, ela tem uma alta ionização, tá? Escreve aí, uma alta ionização. A partícula beta, a carga dela é um pouquinho menor, né? Aqui é menos 1. Então tem uma ionização aí média, ok? E a gama, gente, como ela não tem carga, quando ela passa por um meio, ela não forma íons, tá? Então ela tem uma baixa ionização. Escrevendo isso aí, né? A partícula alfa tem uma alta ionização, alto poder de ionização, beta médio e gama pequeno, tá? Outra coisa, essa é interessante para nós aí. Qual é o grau de penetração, né? O quanto que essas partículas conseguem penetrar nas coisas, nos materiais ou até no corpo humano, né? A partícula alfa, como ela é uma partícula maior, né? A penetração dela é baixa, tá? Ela não consegue atravessar aí grandes superfícies ou, no caso, o corpo humano também. A beta, como é uma partícula um pouquinho menor, né, já consegue aí uma penetração um pouquinho maior. Vamos falar que é média, né? E a gama, gente, que não tem nem carga nem massa, ela tem uma alta penetração, tá? Consegue atravessar muitas coisas aí. E aí eu fiz uma animação relacionada a essa questão da penetração, né? E aí eu quero que você observe a partícula alfa, né? Ela é um pouquinho maior. E aí, olha só, quando ela chega numa superfície de papel, ela não consegue atravessar. Então, ela é barrada por um papel, por uma parede, né? Por poucos obstáculos aí. A partícula beta, um pouquinho menor, ela consegue atravessar o papel, mas é barrada aí por
uma folha de alumínio aí de uma espessura até uns 2 centímetros, né? E a onda ou a radiação gama atravessa papel, alumínio, corpo humano, só é barrada por uma parede aí de chumbo, tá? E bem extensa, não pode ser muito fina não, ok? Mas aí você está perguntando, Joyce, eu estou preocupada com o corpo humano, né? Qual que é o grau de penetração no corpo humano? Gente, a partícula alfa, ela consegue no corpo humano parar sobre a nossa pele. Então, assim, depende do quanto você vai ficar exposto, quanto de tempo, mas o máximo que ela consegue causar aí é queimadura superficial. Então, a nossa própria pele consegue barrar ela, tá? Agora, a partícula beta já consegue penetrar em uns 2 centímetros da nossa pele, já consegue dar uma queimadura aí de alto grau, mas aí depende do quanto de tempo, né, e o quanto você está exposto. Agora, perigoso mesmo para nós é a radiação gama, porque essa consegue atravessar o nosso corpo, né? Passar pela nossa estrutura de DNA e modificar a estrutura e causar um bocado de problemas aí, tá? Então, é mais perigoso, não estou falando que as outras não sejam, depende do quanto você vai ficar exposto, mas mais perigoso para nós aí, né, é a gama, que ela atravessa e causa aí danos irreparáveis ao nosso corpo. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido as características de cada uma dessas emissões, né? O que é partícula, o que é radiação, as características de cada uma delas aí. E nós ficamos por aqui, né? Nossa aula introdutória de radioatividade. Qualquer dúvida, qualquer problema, estou à disposição de vocês. Beijo, fiquem com Deus, até mais.